Se você é uma pessoa ativa em qualquer plataforma de rede social, provavelmente já ouviu falar do termo equilibrar seus hormônios. Parece que tem girado em todos os sítios nos últimos anos, onde algumas pessoas dizem que a perda de peso tem tudo a ver com equilibrar seus hormônios e outras pessoas argumentam de que é necessário comer menos e se exercitar mais. Se você está confusa com tudo isso, então fique ligada no episódio de hoje, onde nós vamos descobrir a verdade e vamos falar de 3 nutrientes nos quais você precisa se concentrar se parece que você realmente está a ganhar muito peso desde que chegou aos 40 anos. E eu vou explicar porque estes 3 nutrientes são essenciais para equilibrar seus hormônios e ajudar você realmente a perder aquele peso teimoso. Então, esse podcast é para mulheres com mais de 40 anos que estão frustradas com ganho de peso repentino, baixa energia, inchaço, irritabilidade, mau sono, até confusão mental ou até lidam com outros sintomas. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar. Eu ensino-as como comer, se movimentar e cuidar dos seus corpos. Não quero que as mulheres fiquem por aí a lutar com todas essas mudanças que estão realmente a vivenciar desde que chegaram aos 40 anos. Então, se esse é você, chega a tentar todas as dietas e comece a dominar os seus hormônios e o seu metabolismo. Você se sente cansada, está a ganhar peso, está a se sentir inchada, tem pouca energia, já tentou todas as coisas, seu corpo simplesmente não está a responder. Então, eu quero encorajá-la a entrar em contato comigo. Eu tenho um programa exclusivo para lidar com todas as mudanças que as mulheres estão a vivenciar depois dos 40 e tenho para si um sistema que realmente vai lhe ajudar a entrar nos trilhos, recuperar seu corpo e lhe fazer sentir incrível novamente. Então, se as coisas sobre as quais eu falo aqui nesse podcast ressoam contigo, eu realmente recomendo fortemente que você envie uma mensagem para que possamos determinar se seríamos adequadas para trabalhar juntas. Você pode me contactar pelo WhatsApp, Instagram. Você pode encontrar os links nas notas desse episódio. São muitas clientes que relataram que na faixa dos 20 anos queriam perder peso ou alguns quilos e bastava cortar o açúcar, outras cortavam o pão e magicamente perdiam alguns centímetros, alguns quilos, assim, em uma semana e meia. E quando chegaram aos 40, 42 anos, 45, esse não era mais o caso. Além de terem ganho peso quase que da noite para o dia, tentaram perder peso com os métodos antigos, os métodos que conheciam, mas nada acontecia. A razão para isso é que nessa fase seus hormônios estão a mudar. Você está a passar por mudanças. Então, aquela ideia de calorias que entram, calorias que saem, meio que não se aplica mais aqui. E nem a ideia de que, é assim mesmo, seu metabolismo está a desacelerar porque você está a envelhecer, não é nada disso. Porque se isso fosse verdade, minhas clientes estariam a perder peso porque o que elas mais faziam é comer menos e se exercitar mais. E com certeza não viam resultados. Claramente tem coisas a mudar, porque se nada estivesse a mudar, se nossos hormônios não tivessem nada a ver com isso, minhas clientes com certeza estariam a perder peso facilmente. Mas depois que minhas clientes começaram realmente a trabalhar comigo, passaram sim a experienciar uma perda de peso fácil. Então, eu estou aqui para desmistificar isso para si hoje e realmente lhe dizer que tem tudo a ver com nossos hormônios. Então, precisamos nos movimentar? Precisamos comer bem, com certeza. Mas se não abordarmos as mudanças hormonais que estão a ocorrer, não veremos, em primeiro lugar, uma perda de peso simples e fácil. E em segundo lugar, não nos sentiremos bem em navegar por todas essas mudanças. E como você sabe, eu estou à procura dos dois. Eu quero que você se sinta incrível e eu quero que você tenha uma aparência incrível também. E eu quero também que esse processo seja bom, prazeroso, divertido, simples. Então, não quero que você acredite apenas nas minhas palavras. Eu vou explicar isso para si. O que está a acontecer com o seu perfil hormonal desde os 35 anos até a menopausa e mesmo na pós-menopausa. E como isso está conectado e faz com que você retenha mais gordura, o que resulta, obviamente, em uma cintura maior ou ganho de peso. E então eu vou falar sobre o que você pode começar a fazer para que os seus hormônios voltem ao equilíbrio. E sim, você pode fazer isso mesmo na menopausa, pós-menopausa, porque o seu corpo depende de nutrientes para produzir hormônios. Vou falar sobre os 3 nutrientes predominantes dos quais seu corpo depende para produzir hormônios e vou lhe ensinar como você pode fazer isso e trazer seu corpo de volta ao equilíbrio, concentrando-se nesses nutrientes. E você não necessariamente terá que recorrer à terapia de reposição hormonal. Não que não exista um lugar para a terapia de reposição hormonal. Existe sim, mas o nosso foco, por enquanto, será trazer o seu corpo de volta
ao equilíbrio. Vamos fazer isso por meio de nutrientes, nutrição, mudanças no seu estilo de vida. Você não precisa necessariamente recorrer agora à terapia de reposição hormonal. Se precisar, tudo bem. Ok, então vamos falar sobre o que está a acontecer com o seu corpo. Então, a primeira coisa que acontece é que por volta dos 35 anos até a menopausa, a progesterona está a cair numa velocidade alta. É incrível. Despenca a sua progesterona. E como eu já falei nos episódios passados, a progesterona é o seu hormônio zen, é o seu hormônio da calma. A progesterona ajuda você a dormir. E assim como a progesterona cai, o estrogênio também cai, mas não cai tão rápido. E então, o que acontece é que nos tornamos dominantes em estrogênio. E o estrogênio é o seu hormônio ardente. É aquele hormônio que está lá por volta da idade da puberdade. É o hormônio que nos dá curvas, quadris e tudo mais. Então, esse hormônio que está em jogo agora. E muitas mulheres dizem que os seus seios estão a aumentar, o tamanho dos seus peitos está a aumentar, seus quadris estão a se expandir. E isso é graças ao estrogênio que ainda está em jogo. E isso é graças ao estrogênio que ainda está em jogo na perimenopausa. Então, há essas mudanças. Era suposto a progesterona estar em maiores quantidades do que o estrogênio. E agora, embora ambos os hormônios estejam a cair, o estrogênio e a progesterona, o estrogênio é significativamente, em termos de proporção, é significativamente mais alto do que a progesterona. Ambos estão baixos do que costumavam estar, mas a progesterona está ainda mais embaixo em relação ao estrogênio. E seu cortisol também dispara durante esse período. Então, esses três hormônios impactam a sua taxa metabólica porque impactam seus outros hormônios metabólicos. Então, a função da sua tireoide diminui como resultado dessas mudanças todas e conforme o cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe, essas mudanças são super estressantes para o seu corpo. E durante esse período, seus ovários estão a desacelerar. Então, antes da menopausa ou antes mesmo da perimenopausa, seus ovários são os principais responsáveis por secretar hormônios certos, progesterona, estrogênio, e as suas suprarrenais, que é onde o cortisol é produzido, tem um pequeno papel a desempenhar. Mas depois da perimenopausa, seus ovários desaceleram a produção de hormônios e as glândulas suprarrenais assumem o controle, produzindo mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso causa muito estresse ao corpo. Eu vou explicar assim por que isso causa tanto estresse. Suas suprarrenais devem naturalmente assumir o controle. Isso não deve ser uma mudança estressante. Mas é por causa da maneira como nós vivemos, é por causa das deficiências de nutrientes que nós estamos atualmente, a comida que não é mais rica do que costumava ser antes. Então, o nosso solo tem muito menos nutrientes do que tinha antes e nossa comida também não está a dar-nos os nutrientes do que nós precisamos. E também não estamos a comer como nós costumávamos comer antes. Antigamente costumava-se comer o animal inteiro, intestinos e todos os órgãos internos. Atualmente, pouco faz. E os sistemas de órgãos de um animal são muito mais ricos em nutrientes do que os músculos. E sem contar que estamos a comer muito mais comida processada. Então, suas suprarrenais devem ser capazes de lidar com todas as mudanças hormonais perfeitamente. O cortisol não deve aumentar. Não deveríamos estar a ver ganho de peso, mas o nosso corpo está em um estado deficiente por causa da maneira como nós vivemos, por causa da comida que nós consumimos, por causa das deficiências de nutrientes. Então, para reverter tudo isso, nós precisamos nos concentrar nos nutrientes. Mas antes de chegar lá, deixa-me explicar assim porque o cortisol, esse cortisol alto faz com que o corpo engorde. Todos os seus hormônios estão interconectados. Então, seus hormônios reprodutivos, a progesterona, a estrogênio, a testosterona, quando estão desequilibrados, afetam os seus hormônios metabólicos, como sua tireoide, seus hormônios de fome e saciedade. Então, você está com mais fome do que costumava estar, você está menos saciada do que costumava estar e você não está a dormir tão bem como deveria dormir, porque conforme o seu cortisol dispara, a melanina, que é o seu hormônio do relaxamento, fica esgotado. E tudo no corpo está interconectado. E eu já expliquei isso no passado. Quando o cortisol está alto o tempo todo, seu corpo basicamente está a funcionar com glicose, que é açúcar no sangue. E enquanto faz isso, a resistência à insulina se instala. E conforme a progesterona diminui, o estrogênio aumenta, basicamente o corpo começa a reter mais gordura. E o corpo está a querer reter essa gordura porque as células de gordura ajudam você a produzir mais hormônios. Então, o corpo está a tentar lhe ajudar.
Então, é esse processo complicado que está a acontecer no corpo. Então, o que nós queremos é realmente chegar à raiz do que está a causar esses desequilíbrios no seu corpo. Se os hormônios estão a mudar continuamente, com certeza, mas conforme eles mudam, você pode continuar magra, sim, e mais magra do que nunca, mais forte do que nunca, e você pode se sentir super incrível e voltar a se sentir você mesma. Então, se os hormônios vão mudar, mas você deve sentir-se bem, seu corpo deve ser capaz de queimar gordura armazenada durante toda essa mudança, ele não deve estar com fome a reter gordura e é absolutamente possível reverter tudo isso e trazer seu corpo de volta ao equilíbrio e seus hormônios de volta ao equilíbrio. Eles estarão nos níveis quando você tinha 20 anos? Não, mas eles também não precisam estar. Você pode produzir hormônios suficientes e uma vez que a carga de estresse é aliviada do seu corpo será capaz de produzir hormônios certos e suas suprarrenais assumirão e farão o papel pelo qual realmente foram projetados. Então, eu expliquei o que está a acontecer com seus hormônios, como isso faz o seu corpo reter gordura. O primeiro motivo é para ajudar o seu corpo a produzir hormônios. O segundo motivo é porque o seu corpo está a se adaptar à resistência à insulina. Seus hormônios reprodutivos estão a fazer com que seus hormônios metabólicos fiquem descontrolados e você ganhe peso. Agora, eu quero falar consigo sobre esses 3 nutrientes que são essenciais para o seu corpo produzir hormônios certos. E são 3 nutrientes dos quais suas glândulas suprarrenais dependem para funcionar. Então, o primeiro nutriente é o magnésio. O magnésio é um mineral essencial. O magnésio é importante para a resistência à insulina, é essencial para os hormônios da tireoide, está envolvido na produção e conversão dos hormônios da tireoide. O magnésio influencia o equilíbrio do estrogênio no seu corpo e é muito importante também para a produção da progesterona. É importante para regular o ciclo menstrual e manter a gravidez. É muito importante também para a regulação da testosterona e do cortisol. É muito importante para a produção de melatonina e é por isso que é muito útil para o sono. Então, o magnésio pode ser o primeiro mineral a se focar. Você pode obter o magnésio da alimentação e suplementação. Alguns alimentos ricos em magnésio, nos quais você pode começar a se concentrar, são seus vegetais de folhas verdes cozidas. É mais fácil absorver os minerais por meio de folhas verdes cozidas, como folhas de beterraba, espinafre cozido. E também você pode obter magnésio das sementes de abóbora, sementes de chia, amêndoa. E o segundo mineral que eu gostaria de falar é o potássio. O potássio é um mineral muito negligenciado. Podemos encontrar o potássio através dos alimentos, mas nós estamos a consumir muito pouco os alimentos ricos em potássio. E quando eu digo potássio, todo mundo pode pensar nas bananas. Sim, as bananas realmente têm potássio, mas nós precisamos de aproximadamente 2.500 a 3.500 miligramas de potássio por dia. E as bananas só nos dão 400 miligramas. Então, você teria que comer muito mais banana para chegar lá. E banana tem mais açúcar, então você teria que ter cuidado com isso. Mas o potássio é importante para a secreção de insulina e ele realmente dá suporte às células beta-pancreáticas, que são responsáveis por produzir e secretar insulina. E é também muito importante para a síntese dos hormônios tiroidianos. O potássio também está basicamente envolvido no transporte do iodeto para as células tiroidianas, o que é muito importante para a produção dos hormônios T3 e T4. E é importante para a produção do cortisol. E o potássio também desempenha um papel ótimo na função das glândulas suprarrenais e é importante para manter a produção de cortisol saudável. E é realmente muito crítico para a regulação da pressão arterial. Então, quando eu vejo alguém com pressão alta, o nutriente que realmente eu devo me focar é o potássio, porque ajuda a equilibrar o impacto do sódio na nossa dieta. Então, alguns alimentos ricos em potássio nos quais você pode se concentrar são novamente vegetais cozidos. São ótimas fontes de potássio, principalmente folhas de beterraba. Você pode encontrar também o potássio nas cenouras, aipo, batata doce, salmão, abacate. São ótimas fontes de potássio. E o terceiro nutriente é o sódio. Sim, o sódio é realmente muito importante para a produção de hormônios. É realmente crítico para as glândulas suprarrenais, produção de cortisol, é importante para a insulina e seus hormônios da tiroide e também para regular a pressão arterial, por incrível que pareça. O problema com sódio é que nós estamos a comer sódio processado por meio de alimentos processados. E o sal de cozinha que normalmente usa-se, na verdade, é um alimento processado.
é apenas cloreto de sódio sem minerais residuais. Então, se você está a comer muitos alimentos embalados, processados, provavelmente você está a consumir sódio em excesso. E se você não tem sódio suficiente no corpo, seu corpo vai funcionar mal. Então, eu sugeria que você removesse muito dos produtos embalados e os alimentos que realmente são salgados, que vêm nesses produtos embalados, e começasse a incluir na sua dieta um pouco mais de sal de verdade, como sal de Himalaia, que é uma ótima opção, ou sal marinho celta, que eles têm vestígios minerais. Esses sais não têm apenas sódio e cloreto, mas têm outros minerais, outros vestígios minerais, que o corpo realmente vai utilizar para a produção de hormônios certos. Então, para concluir, sim, suas suspeitas estavam certas, você está a ganhar peso porque seus hormônios estão desequilibrados e há uma maneira de trazê-los de volta ao equilíbrio tendo uma alimentação rica em nutrientes e alguns dos nutrientes são realmente super essenciais, como esse que nós acabamos de falar, sódio, magnésio, potássio. E se você quiser ajuda com tudo isso, eu tenho um programa onde, para além dos planos de alimentação, os planos de refeições personalizados, eu dou suporte personalizado e coaching individual que realmente vai lhe ajudar a colocar o seu corpo de volta ao equilíbrio, ajudar o seu corpo a perder peso e vai lhe ajudar a se sentir incrível novamente. E se você se sentir inclinada, eu recomendo fortemente que você entre em contato comigo, que possamos realmente determinar como eu posso ajudá-la melhor. Muito obrigada por ouvir e lembre-se de se juntar a mim toda segunda, quarta e sexta para um novo episódio do podcast Além de 40. Se você achou isso útil, eu adoraria que você deixasse uma avaliação do podcast. Muito obrigada.